Bem-vindos a mais uma análise. A ideia hoje é ir direto ao ponto e mapear a estrutura da verdadeira carteira financeira do Estado. Olha, ninguém gosta muito de esvaziar o próprio bolso para pagar imposto, não é mesmo? Mas o direito financeiro, às vezes, parece um labirinto ainda mais complicado quando a gente tenta entender para onde dinheiro vai depois que sai da nossa conta. Mas calma. Ao visualizar como o recurso público se move, de onde ele vem e para onde ele flui, as coisas começam a fazer todo sentido. Vamos mergulhar nessa? E para começar, vale a pena parar e pensar no seguinte: todo o dinheiro que entra no caixa do governo é realmente do governo? Essa pergunta é o X da questão na nossa exploração de hoje. Existe uma diferença simplesmente abissal na contabilidade pública entre o que é só um depósito provisório, sabe? Aquele que o Estado guarda, mas vai ter que devolver mais cedo ou mais tarde, e o que é, de fato, uma renda definitiva, que o governo pode usar livremente para os seus propósitos. A nossa pauta de hoje está dividida da seguinte forma: 1. O conceito de receita pública. 2. A classificação econômica das receitas. 3. A origem dos recursos públicos. 4. A repartição das receitas tributárias. E, por fim, 5. A renúncia de receita. Certo. Começando pelo ponto 1, o conceito de receita pública, ou seja, o que realmente conta como dinheiro do Estado. A doutrina aqui é super clara e unânime. Autores de peso como Kiyoshi Harada e José Carlos Carota ancoram a receita pública numa definição fundamental. Trata-se da entrada, em caráter definitivo, de recursos e com um propósito muito claro, que é satisfazer as necessidades estatais para alcançar o bem comum. Resumindo a ópera, se não for definitivo e não servir para o custeio da máquina pública, não é receita. É absolutamente fundamental entender essa diferença estrita, porque é ela que impede que os gestores públicos saiam gastando, por engano, um dinheiro que não pertence ao governo. Um dinheiro que, no futuro, eles vão precisar devolver. Imagina só o caos. A prefeitura usa o dinheiro da fiança de um cidadão para tapar um buraco na rua e meses depois o cofre está vazio na hora de devolver o valor exigido por lei. Pois é, não dá. E essa separação conceitual ilustra super bem a divisão mental que a gente precisa fazer o tempo todo. No topo, a gente tem o conceito mais amplo de entrada ou ingresso. Isso abrange absolutamente tudo que cai na conta do governo, a grana toda. Mas descendo a ramificação ali para o lado esquerdo, a gente encontra a verdadeira receita pública, aquela entrada que veio para ficar, o recurso definitivo. Já do lado direito, a gente tem apenas o movimento de caixa, ou fluxo de caixa. Isso é uma entrada provisória. Pensa na caução de uma empresa num contrato de licitação, ou num depósito judicial. Esse recurso só está ali, de passagem pelos cofres. O Estado atua só como um fiel depositário, só guardando dinheiro. Por isso esse valor não entra no orçamento como receita para ser gasta de jeito nenhum. Bom, passando para o ponto 2, classificação econômica das receitas. Receitas correntes versus receitas de capital. A Lei 4.320, de 64, separa o dinheiro em duas grandes caixas econômicas. E olha, a melhor forma de visualizar isso é pensar num orçamento doméstico mesmo. As receitas correntes funcionam como aquele salário mensal. Elas têm um caráter de continuidade, servem para pagar as despesas rotineiras, o custeio do dia a dia da máquina pública, tipo o salário dos servidores e a manutenção dos hospitais. E elas vêm principalmente da arrecadação de tributos. Já as receitas de capital são uma outra história. Elas não são contínuas. É bem parecido com aquela situação onde uma família vai ao banco pedir um empréstimo para comprar uma casa nova. São recursos de captação externa, originados de constituição de dívidas, da venda de bens do governo ou de transferências específicas. Elas vêm carimbadas. São destinadas não para o gasto diário, mas sim exclusivamente para investimentos e despesas de capital, como a construção de uma ponte enorme ou a compra de equipamentos de ponta. Agora, muita atenção aqui, porque esse é o ponto mais contraintuitivo de todos. É a clássica pegadinha para quem estuda finanças públicas. Pensa no superávit do orçamento corrente, ou seja, aquela sobra positiva, o saldo entre o que se arrecadou e o que se gastou nas despesas rotineiras do ano anterior. O nome orçamento corrente, naturalmente, sugere que essa sobra seria uma receita corrente, concorda? Errado. A lei cria uma exceção expressa aí. Esse saldo alimenta as receitas de capital, e a lógica por trás disso é simplesmente fascinante. Se o Estado conseguiu economizar e fechou o ano no azul no seu custeio diário, essa poupança gerada atua como um recurso extra novo, que deve ser injetado direto no crescimento, em obras e investimentos estruturais, e não simplesmente dissolvido e gasto nas contas rotineiras do ano seguinte. E vamos para o ponto 3, origem dos recursos públicos. Afinal, de onde vem o dinheiro? O Estado tem, basicamente, duas formas principais de obter renda própria. E, para fazer isso, ele usa chapéus completamente diferentes.
As receitas originárias acontecem quando o Estado tira o chapéu de autoridade e age como se fosse uma empresa privada comum no mercado. É quando ele aluga um prédio público que estava lá ocioso, cobra pedágio por uma rodovia ou até recebe lucros de uma estatal. Nessas horas, o Estado atua de igual para igual com o particular. É uma relação puramente horizontal e baseada na bilateralidade. Paga quem quer usar o serviço ou alugar o bem. Do outro lado da moeda, nas receitas derivadas, a coisa muda de figura. O Estado coloca a coroa. Ele usa todo o seu poder de império, sua soberania, para extrair dinheiro da sociedade de forma coercitiva. É aquela típica relação vertical de subordinação que a gente sente no bolso com a cobrança de impostos. Não tem negociação de balcão, não tem vamos conversar. Há apenas a obrigação legal inafastável de pagar e ponto final. E para dar uma resumida nas origens com exemplos práticos, além das originárias, que englobam aí os aluguéis, preços públicos e dividendos, e das derivadas, que trazem todo o peso dos tributos e das multas, surge uma terceira categoria que é super crucial nessa engrenagem toda. São as receitas transferidas. Como o próprio nome já entrega, elas decorrem puramente da transferência de recursos de um ente federativo para outro. O ente que recebe a grana não fez nenhum esforço direto de arrecadação no mercado, nem cobrou ninguém coercitivamente. Ele simplesmente recebeu uma fatia do bolo financeiro que foi assado e arrecadado por outro nível de governo. Ponto 4. Repartição das receitas tributárias. É a hora de ver como se divide a riqueza pela federação. Isso nos leva direto a entender, no detalhe, como esse bolo financeiro é cortado. Num país com dimensões continentais como o Brasil, a estrutura descentralizada de Estado exige que a riqueza seja partilhada para garantir que todo mundo sobreviva. O fluxo de repasse no Brasil obedece a uma regra de gravidade econômica que é simplesmente inquebrável. O dinheiro desce, mas ele nunca sobe. A União, que é o ente maior, aquele que tem as ferramentas de tributação mais amplas e poderosas, reparte obrigatoriamente parcelas dos seus grandes impostos com os estados, Distrito Federal e municípios. Os estados, seguindo a mesmíssima lógica, repartem fatia dos impostos deles com os municípios. E os municípios? Bom, sendo os menores entes da federação, eles não fazem repasses para cima. O motivo é super pragmático. Quem tem mais capacidade de extrair riqueza centraliza a cobrança técnica, mas precisa obrigatoriamente irrigar as bases. Porque é lá na ponta, no chão do município, que as coisas acontecem de verdade e precisam de pagamento imediato, como o posto de saúde local e a vaga na creche. Um ponto essencial e que exige muita atenção na prática da gestão fiscal é compreender como e quando esse repasse pode ser bloqueado nos casos de transferências voluntárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, é rigorosíssima. Ela prevê sanções pesadas se um ente descumprir as regras de ouro, podendo ter as suas verbas totalmente suspensas. Mas tem um detalhe, uma garantia vital para a população. O fluxo de recursos nunca será bloqueado quando se tratar de 3 áreas sagradas: educação, saúde e assistência social. Essas 3 áreas representam o pilar básico da dignidade humana. A lei reconhece que punir a má gestão de um prefeito ou governador bloqueando verbas não pode, jamais, resultar no fechamento de um hospital de emergência ou em deixar crianças vulneráveis sem assistência. Então, essas áreas vitais são 100% blindadas contra qualquer punição administrativa imposta ao ente político. Chegando no ponto 5, renúncia de receita. O que acontece quando o Estado abre mão do próprio dinheiro? E aqui chegamos ao nosso ato final, que traz uma reviravolta contábil muito, mas muito interessante. Pensa bem, se a busca ininterrupta do Estado é arrecadar recursos definitivos para custear o bem comum, o que acontece quando o próprio Estado voluntariamente escolhe não recolher um dinheiro que era dele por direito? É exatamente isso que a lei chama de renúncia de receita. E olha, justamente por ser um movimento delicado e que afeta diretamente a capacidade de prestar serviços, é uma ação extremamente vigiada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para conceder um incentivo fiscal ou abrir mão de uma receita, é obrigatório demonstrar a estimativa de impacto orçamentário financeiro e provar tecnicamente que as metas fiscais do ano não vão para o buraco. E aqui vai uma dica valiosa, um detalhe técnico que despenca em provas. Conceder uma isenção em caráter geral, autorizar parcelamento de dívidas e aceitar dação em pagamento não configuram renúncia de receita aos olhos dessa lei estrita. Mas por que uma isenção geral não conta? Porque ela se aplica a absolutamente todo mundo de forma igualitária. Ela muda a regra do jogo tributário de forma universal e não cria um privilégio direcionado para um grupo ou setor específico do mercado. E é justamente esse privilégio direcionado que a lei fiscal quer fiscalizar com lupa para evitar abusos.
A seriedade dessa regra fica escancarada na letra fria do artigo 14 da LRF. A lei diz o seguinte: a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro. Essa exigência super severa não está ali por pura burocracia, não. Do ponto de vista econômico e contábil, a decisão governamental de não cobrar 1 milhão em impostos de um determinado setor produz exatamente o mesmo efeito nocivo nos cofres públicos do que se o governo assinasse um cheque de 1 milhão para pagar uma obra. O buraco no orçamento, a falta de dinheiro lá no final do dia, é rigorosamente igual. Na prática do caixa, renunciar a uma receita é só uma forma disfarçada de realizar uma despesa. E essa constatação impactante deixa a gente com uma indagação profunda para encerrar a nossa exploração de hoje. Nós vimos, logo no comecinho, que a receita pública existe estritamente para financiar o bem comum e garantir o funcionamento da máquina que atende a população diariamente. Portanto, quando a gente observa o Estado abrindo mão das suas receitas para conceder vantagens e incentivos fiscais, a reflexão é inevitável. Ao abrirmos mão desses valores para fomentar a economia de um setor específico da iniciativa privada, será que não estamos, na verdade, sacrificando indiretamente o financiamento de quais serviços públicos essenciais? É o eterno dilema do cobertor curto do dinheiro público, pessoal. Uma equação complexa, sensível e fascinante, que rege não só os livros de contabilidade, mas o desenvolvimento e a justiça social de uma nação inteira. Agradeço a companhia de todos nesta análise, um grande abraço e até a próxima exploração.